Olá, está começando o Podium 5, o canal que traz pra você 5 coisas sobre qualquer assunto. E mais uma vez, hoje vamos falar sobre heavy metal, especificamente black metal norueguês, mais uma vez, que é um tema que vocês gostam muito aqui do canal. Então a gente vai falar sobre uma banda que é bastante importante aí do cenário da música extrema. É uma banda da segunda onda do black metal norueguês, é o Satyricon. Satyricon nasceu, na verdade, com o nome de Eczema em 1990. A banda foi fundada pelo baixista Wargod e o baterista Exurton. E logo depois entrou aí o Le Marchand como guitarrista e o Sigurd von Graven, conhecido como Satyr, como vocalista. Aí, mais ou menos em 93, 94, eles mudaram o nome da banda, né? Baseado aí numa obra do Petrônio. Satyr é uma entidade mitológica aí, né, da mitologia greco-romana, que vagava os bosques e promovia festas e bebia vinho. E eles então fizeram aí um trocadilho com o nome Satyr para o nome Satyricon, né, uma ode aí ao paganismo, que é bastante interessante aí, então, o nome da banda. Aí eles gravaram uma demo e o Exurton, né, que era o baterista, ele teria sido expulso da banda porque ele preferia ficar com a namorada dele ao invés de ficar com o pessoal da banda chutando aí covas no cemitério, né? Só quero contar um detalhe aqui, que na época eles eram muito jovens, eles eram adolescentes, o Satyr tinha cerca de 16, 17 anos, né, quando ele entrou pra banda. Então o pessoal aí era muito jovem, então eles tinham aí essa coisa de ter a cabeça mais fechada, né? E então expulsaram o Exurton porque ele preferia ficar com a namorada dele do que com a banda. E um pouco depois o Wargod também, ele resolveu sair da banda porque ele se juntou aí às forças da ONU, ele virou soldado das Nações Unidas e saiu da banda. E aí nessa época foi chamado então um jovem, o Kjetil, cujo conhecido aqui como Frost, como baterista aí na época, um baterista convidado, né? Mas ele acabaria se tornando aí, juntamente com o Satyr, os únicos 2 membros permanentes e fixos até hoje do Satyricon. Interessante também é ressaltar que o Satyr, ele é um músico multi-instrumentista, né? Apesar de ele ser vocalista, normalmente ele grava as linhas de guitarra, baixo, teclado, em diversos álbuns aí do Satyricon, que vai ter mais pra frente, né? E depois os outros músicos são convidados, né, para as participações ao vivo. É lógico, dependendo do álbum, vai ter músico que vai participar da gravação, sim, né? Mas a formação aí, o core do Satyricon até hoje, né, é sempre o Satyr e o Frost. É um duo. Uma coisa muito comum dentro do black metal norueguês, né? Como vai ter aí o Darkthrone com o Noturno Culto e com o Fenris, o Satyricon com Satyr e Frost. E uma curiosidade, Frost significa congelado aí em norueguês. Curiosidade número 3, a discografia do Satyricon. O primeiro álbum do Satyricon, o Dark Medieval Times, de 1992, 93, aí, é um álbum que, como o próprio nome diz, né, trata da época medieval, é um álbum que tem bastante aí dados históricos e bastante referências, de fato, né, históricas desse período aí negro da história da humanidade, né, que é a era medieval, onde o mundo foi assolado por pestes, doenças, a Inquisição, as cruzadas, né, guerras religiosas. Não que hoje em dia seja muito diferente, mas ainda nos anos 90 se pensava que era a pior época para se viver, era na era medieval, né? Então esse álbum aí teve bastante repercussão, mas seria aí no próximo álbum, no The Shadow Throne, que o Satyricon ia conquistar aí um pouco mais de espaço, né, fora da Noruega. No Shadow Throne, o Satyricon contou com a participação do Samoth, que era do Emperor, né, na tour da banda, e também aí dividiu um split com o Enslaved, que é uma outra banda que um dia eu vou falar aqui no Podium. E depois desse álbum vem aí um dos maiores clássicos de todos os tempos do Satyricon, né? Que é o Nemesis Divina, talvez aí o maior álbum da história do Satyricon, que é um álbum de 1996. E o Nemesis Divina contém um dos maiores sucessos do black metal de todos os tempos, que é o Modern North. A Modern North, né, significa Mãe Norte,
é uma homenagem aí à Escandinávia, né, às terras nórdicas. É importante a gente ressaltar aí que as bandas, eles são noruegueses, né, então existe um apelo à cultura deles e toda a história que vem antes, já que é o que eles são, né, assim como a gente tem no Brasil o Angra, que fala bastante da história dos indígenas, né, do descobrimento e tudo mais. É normal que as bandas noruegas falem da história nórdica e do orgulho nórdico, e enfim, eu acho que é uma coisa assim que é cultural. A gente não vai criar aqui, entrar em outros pontos, né? Mas, de fato, o Modern North é uma das músicas mais importantes, aí é tida por vários críticos como a música mais importante do black metal dos anos 90. E aí, em 98, vem o Rebel Extravaganza, que marca uma mudança drástica no estilo do Satyricon. A banda começa a ter mais influência industrial no metal, né? Muda um pouco de estilo, mas, claro, continua black metal, mas aí começa a se envolver também com mais orquestra, com metal industrial. O Tyr, ele raspa o cabelo nessa fase do Rebel Extravaganza, e eles participam de turnê junto com o Phil Anselmo, do Pantera, nos Estados Unidos. O Phil Anselmo é um grande fã do Satyricon, inclusive eu assisti um show do Pantera o ano passado aqui na Noruega, no Tones of Rock, e o Phil convidou o Satyr, né, para cantar junto com eles aí no palco. Então a amizade continua aí há mais de 20 anos aí entre os dois, né. E depois do Rebel Extravaganza vem o Vulcano, de 2002. E uma curiosidade do Vulcano é que na turnê dos Estados Unidos, o Frost não pôde ir dessa vez, porque ele já sido condenado por balbúrdia aqui na Noruega, e aí quem fez aí a bateria do Satyricon nos Estados Unidos foi o Joey do Slipknot. Em 2006 vem o Now Diabólico, com uma das músicas que eu mais gosto do Satyricon, que é o King, que é um videoclipe também muito bom. Eu acho sensacional aí, King. Uma coisa bacana é que o álbum chegou a ser o segundo mais vendido na época aqui na Noruega, né? Competindo, assim, segundo álbum mais vendido mesmo, competindo tipo com estrelas do pop, etc. E ficou em segundo lugar. Na época atingiu 28 lugar na Finlândia, então foi um álbum assim muito bem sucedido aqui na Escandinávia, esse álbum. Depois vem o The Age of Nero, depois vem o Deep Colored Upon Deep, que também é um álbum que tem algumas músicas muito interessantes. E depois vem aí o Satyricon e Munch, que é o último álbum, né, que foi lançado em 2022 e que é uma homenagem do Satyricon ao artista norueguês mais famoso, né, da pintura, que é o Edvard Munch, que é o cara do Grito. E aí a arte é muito interessante, né, do álbum, e o Satyricon chegou a fazer uma exposição, né, dentro do Museu do Munch, em Oslo, toda dirigida, né, de acordo com a arte do Munch, então foi bastante interessante. O Munch é falecido há muitos anos, né, então o Satyr fez toda a obra baseada o álbum baseado na obra do Munch, né? E eu assisti uma entrevista onde ele fala que ele pensou, inclusive, até no carpete da ala da exposição, né? Tudo foi pensado, tudo teve aprovação dele, tudo foi uma coisa de fato muito artística, autoral, para que ficasse assim bem conectado, né? O Satyricon e o Munch. É bem interessante, é uma obra de arte mesmo, o álbum. E agora, em segundo lugar, eu vou contar aqui uma curiosidade sobre o Satyricon, né? O Satyricon tem algumas polêmicas que eu li na internet, que envolvem inclusive o Crisium, que é uma banda que eu respeito, admiro muito do cenário nacional. Mas eu tenho uma experiência, na verdade, eu não tenho contato pessoal com os músicos do Satyricon, né? Mas a primeira vez que eu vi o Satyricon foi em 2016, foi num festival da Bélgica, no Graspop Metal Meeting. Foi no Graspop, que é um festival que tem na Bélgica, e foi um ano muito delicado aí na Bélgica, porque a Bélgica tinha sofrido ataques terroristas, né, islâmicos, e muita gente tinha morrido, muita gente tinha sofrido ferimentos, estava um clima muito difícil, e o festival foi apenas 2 meses depois do ataque, que foi muito covarde, né, foi tipo em estações de metrô, no aeroporto, então tava uma situação, um clima bem ruim. E durante o festival eu achei muito interessante que foi a primeira vez que eu vi o Satyricon, e o Satyr pegou o microfone e ele falou, eu vou traduzir para o português agora, né? Ele falou em inglês, mas ele falou, a tradução seria mais ou menos o seguinte: é muito importante estarmos aqui celebrando em liberdade a nossa arte, a nossa cultura pagã,
E é muito importante que nós nos mantenhamos livres, né, e celebramos em liberdade e valorizamos a liberdade. Então, de se expressar, etc. Isso, um resumo do que ele falou, né? Ele falou pouco, mas falou bonito. E eu acho que isso é muito interessante a gente pensar, porque até esse canal no YouTube, as músicas que nós ouvimos, eu acho que se você tá aqui é porque você gosta de música, você gosta de cultura, né? Não precisa ser necessariamente black metal, mas você gosta aí de uma música que fala do que quer de uma maneira livre, né? Você de repente tem uma cultura mais alternativa, alguma coisa assim. E eu acho que a gente não percebe o quanto que a gente é livre, apesar de tudo, né? Até a gente perder a liberdade, até a gente ter medo, né? Quando vem uma guerra ou uma religião extremamente opressora, que não deixa as pessoas se expressarem livremente, isso é muito perigoso, né? Então eu acho que é muito importante a gente valorizar a nossa liberdade. Eu, por exemplo, eu como mulher, inclusive, né, eu tô aqui falando pra vocês com meu cabelo à vontade, sem nada cobrindo meu rosto, e eu quero continuar vivendo assim. Eu acho que nós temos que valorizar a nossa liberdade, né, e que nós temos que lutar para mantê-la, né, obviamente respeitando aí as nossas diferenças e as escolhas do outro, mas nossas escolhas também devem ser respeitadas. Então eu achei, essa é a quarta curiosidade aí do Essa segunda curiosidade de Satyricon é que o Satyr, ele geralmente tem um posicionamento político, ideológico, e ele também é visto como misantropo, mas com o passar dos tempos, assim, você vê que ele mudou bastante de... Não muito, né, mas... Com o passar do tempo, depois que ele teve um tumor na cabeça também, ele quase morreu, você vê que ele é muito direcionado para a família hoje em dia, né? Inclusive tem uma foto que é muito interessante do Tons of Rock, que é um festival que acontece na Noruega de alguns anos atrás, dele segurando o filho dele em frente da multidão, né? Isso é bem interessante que mostra que ele é um cara, assim, que hoje em dia é muito voltado para a família e também para a produção de vinho. Essa é uma curiosidade, que ele tem uma marca que é bastante popular, inclusive de vinho aqui na Noruega, que é o Von Graven, que são vinhos produzidos, né, na Itália, que é o sobrenome dele. Mas é muito bom o vinho, eu já experimentei vinho branco, vinho tinto, tem até champanhe. Parece que agora foi vendido para uma outra marca, mas né, ele continua fazendo parte da produção. E é muito bom o vinho aí do Satyr. A curiosidade número 1 é ainda relativa aos integrantes da banda. Eu fui voluntária no Inferno Festival, que é um festival muito famoso aí de black metal, que acontece em Oslo, né, na época da Páscoa. E em 2019 eu fui voluntária de dar assistência, né, para os músicos do palco principal na backstage, na parte de camarim. Que a gente vê se o pessoal tá precisando de alguma coisa, se tem todos os alimentos ali, bebidas, recursos pro pessoal antes deles entrarem no palco principal, né? E o Frost, ele ia tocar com o 1349, que é uma das outras bandas aí que ele faz parte, né? E foi muito interessante, porque poucas horas do show, a chefe, né, do backstage recebeu uma ligação pedindo pra montar uma bateria aí, né, não aqui no palco, que já tava montada, mas uma bateria ali na área em comum do backstage, né, porque tem as áreas de cada camarim de banda e tem uma área em comum. Alguns músicos preferiam ficar no camarim, outros preferiam ficar na área comum ali, dessa área mais reservada, né. Aí foi montada uma bateria, e aí chega, depois de um tempinho, chega com uma mochila e com uma sacola de mercado, com alguns itens lá, com a roupa do show e tudo mais, o Frost. E ele passou o som ali na frente de todo mundo, no meio de todo mundo, muito timidamente. Na verdade, ele chegou, aí chegou a chefe, né, do backstage, falou, você precisa de alguma coisa e tal. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele ficou ali só passando o som mesmo, com a sua sacolinha de mercado. Achei bastante simples, na verdade. Foi legal. E eu cheguei a ver ele em outros momentos aqui também, ele e a esposa na estação central da Noruega, vi ele algumas vezes. E teve uma vez, a última vez que eu o vi, faz 2 anos, eu tava indo pra um ponto de ônibus e tava vindo de bicicleta, e eu falei assim, gente, acho que é o Frost. E eu fiquei olhando, encarando assim muito, mas é porque eu não enxergo muito bem. E aí ele passou perto de mim timidamente e ele até fez um hi. Ele falou oi pra mim. Foi muito aleatório, mas eu acho que é porque eu tava assim, tipo, muito olhando. Então eu tenho uma impressão, assim, na verdade positiva das poucas vezes que eu de certa forma interagi com a banda, né. Foi também o primeiro show que eu vi quando eu mudei pra Noruega, foi o show do Satyricon, logo quando eu cheguei, ia ser meu aniversário, e minha mãe me deu de presente o bilhete aí do Satyricon.
Então, é uma banda que eu gosto bastante e é uma das bandas mais importantes aí do black metal norueguês. Me conte aqui o que vocês acharam, o que vocês acham do Satyricon e qual banda vocês querem ver aqui no Podium 5 ou qual assunto que vocês querem ver por aqui.